O cristão pode se divorciar? Olá, família. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Hoje eu quero responder essa pergunta. Se o cristão pode se divorciar? Antes disso, eu só quero dizer para você o seguinte, viu? Atendendo a pedidos, nós vamos pelo menos para os próximos meses, no horário do almoço, estar aqui respondendo perguntas relacionadas ao interesse de um cristão e de pessoas que estão com o seu casamento talvez balançado um pouco. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, se torne membro se você puder, deixa suas dúvidas nos comentários e eu estarei aqui novamente amanhã respondendo outras dúvidas também. Bem, a de hoje é a seguinte: o cristão pode se divorciar? Antes de eu responder essa pergunta, eu quero trazer mais elementos para ela. Porque o que eu escuto? Diego, mas o cristão pode ou não pode se divorciar? Mas e se houver traição? E se houver violência? E se houver mentiras? E se houver interferência dos pais, dos sogros? E se a fé for diferente? E aí? O cristão pode se divorciar? Então, para responder essa pergunta, já vamos começar sobre um preceito. Nós estamos falando de dois conceitos: cristão e divórcio. Quando nós falamos de cristãos, entendamos que o cristão ele é regido por um regimento celestial. A palavra de Deus é que rege um cristão. Então o cristão ele não se baseia, ele não se orienta pelos regimentos do mundo. Em outro momento a Bíblia chama o cristão de embaixador, ou seja, a pátria dele não é essa, as leis que regem um cristão não são essas. Deste modo, argumentos como, mas todo mundo faz, isso é normal, é comum, não existe crime nisso. Tudo bem, são regimentos do mundo, o cristão não se rege por isso. Então, para responder essa pergunta, eu preciso da Bíblia e ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Então, com base nisso, nós temos alguns textos interessantes. E eu quero começar com um texto justamente que traz esse elemento que eu trouxe, né? E se houver diversas situações distintas? Se o divórcio simplesmente for por traição, violência, intervenção parental, mentiras, etc. e tal. Diante desta dúvida, nós temos o seguinte texto, em 1 Coríntios 7, Paulo escrevendo sobre esse assunto, ele fala assim, ó: aos casados mando, não eu, mas o Senhor, ou seja, é uma ordem que vem de Deus, que a mulher não se separe do marido. E aí continua: se porém se separar, que fique sem casar ou que se reconcilie com seu marido e que o marido não deixe a sua mulher. Basicamente, existe uma ordem de Deus aos cristãos: não se separem. Ponto final. Não se separem. Quando nós vamos também, agora vamos pegar uma fala de Cristo. Quando você vai, por exemplo, para Mateus 19, Jesus diz assim, a partir do verso 4. Não leste que no princípio o Criador fez homem e mulher e disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas são uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Jesus deixa claro, ele enfatiza aquilo que está lá em Gênesis, de que quando Deus une um casal, homem e mulher, e eles se casam, o homem não é capaz de se separar. O homem não pode se separar, porque isso violaria a vontade e uma ordem de Deus. E aí nós temos um outro texto. Agora nós vamos para o Antigo Testamento. Você pega ali, por exemplo, Malaquias, no capítulo 2, no verso 16, quando Deus fala bem assim: eu detesto o divórcio, diz o Senhor. Ponto. Então, quando nós falamos sobre divórcio
para um cristão, a Bíblia é claríssima em relação a isso. Deus detesta o divórcio. Jesus diz que o homem é incapaz de separar aquilo que Deus uniu. E Paulo escreve que é a ordem do Senhor que marido e mulher não se separem. Então, biblicamente, é claro. Ah, Diego, mas e se acontecer tal coisa? E se acontecer outra coisa? Entendamos que, para cada problema que surge no matrimônio, o mundo oferece recursos para que você resolva esses problemas, porque as pessoas do mundo também se casam. Então, naturalmente, elas passam pelos mesmos problemas que um cristão passa e, naturalmente, eles desenvolvem os mesmos recursos, os mesmos não, né? Eles desenvolvem outros recursos para resolver os problemas de seus casamentos. O cristão, quando passa por determinados problemas, a Bíblia, ela oferece recursos para a resolução de problemas. Para as pessoas que estão no mundo, que não são regidas pela palavra do Senhor, quando vem determinados problemas, um dos recursos utilizados é a separação, é o divórcio. Esse é um recurso para a resolução de problema. Ah, eu fui traído, é um absurdo. Resolução do problema. Se separa, segue sua vida, arruma outra pessoa que não vai te trair. Ah, mas houve uma violência sexual, uma violência doméstica. É simples. Dá parte na polícia, se divorcia e arruma outra pessoa que não bate em você. Ah, mas Diego, ela negava o sexo, a mulher ficava fazendo rixas e isso, aquilo. Tranquilo. Recurso do mundo. Se separa, arrume uma mulher que te satisfaça sexualmente, que lhe seja agradável. Ponto. Então entenda, o divórcio, a separação é um recurso que o mundo utiliza. Deus, ele abomina, ele detesta esse recurso. Então, a separação para um cristão não é um recurso que Deus considera. Tá, Diego, mas você citou esses problemas aí. É o problema que eu passo. Violência doméstica, rixa da mulher, conflitos constantes, dificuldade na comunicação, abuso sexual, traição, mentiras, vícios. Temos vários tipos de problema. E aí, então o cristão não pode se divorciar? Não, não pode. Sabe por quê? Porque para cada tipo de problema, a Bíblia oferece um recurso para o cristão resolver o problema do seu casamento. Há casos que o cristão precisa suportar, há casos que o cristão precisa demonstrar amor, há casos que o cristão precisa perdoar, há casos que o cristão precisa ajudar o outro a se levantar, porque essa é uma das vantagens de serem dois, porque se um cair, o outro levanta. Então, para cada tipo de problema, a Bíblia oferece um recurso para você resolver esse problema. Você é cristão? Você é temente a Deus? Está passando por um problema? Saiba que no casamento o divórcio não é uma opção. Tá bom, Diego, mas então como é que eu resolvo o meu problema? Ótimo. Agora você vai em busca de uma solução bíblica para resolver esse problema. O divórcio é algo que você simplesmente não vai considerar. Não está em pauta, não é uma opção. Porque a partir do momento em que você considera o divórcio como um recurso para resolver o problema do seu casamento, agora você vai ter dois problemas. Porque o problema que ocasionou no seu casamento você não vai estar resolvendo. E ao se separar, você estará violando a vontade do Senhor. Agora você tem dois problemas. Ou seja, o cristão não se divorcia. Diego, mas espera aí, muito bonito suas falas, você falou bacana, explicou, realmente esses textos bíblicos são incontestáveis, mas lá em Mateus 19, Diego, os fariseus, ouvindo essa mesma conversa, eles falaram para Jesus assim, mas então por que mandou Moisés dar carta de divórcio? Primeiro eu já quero dizer para você o seguinte, se você já se baseia nas palavras dos fariseus, que queria tentar a Jesus, que crucificaram a Jesus, para você trazer um argumento para sua vida,
eu já vou dizer para você que a sua direção está muito longe daquela que deveria estar realmente, tá bom? Então, se você vive pautando os seus argumentos, a sua base naquilo que os fariseus falam, você já está com um sério problema. Mas tudo bem, é válido. Realmente existe esse texto, realmente os fariseus questionaram Jesus a respeito disso. E realmente Jesus deu uma resposta. Quando você vai para Mateus 19, Jesus deixa bem claro que houve de fato uma lei escrita por Moisés, mas não vamos tirar a responsabilidade de Deus nisso, porque tudo aquilo que Moisés fez foi sob a autorização de Deus, principalmente no regimento legal que regia, né, a nação de Israel. Então havia de fato uma lei de divórcio. Entretanto, essa lei de divórcio ela era condicionada a duas coisas. Primeira coisa que Jesus cita, dureza do coração. Ou seja, uma lei que existia para permitir a sobrevivência da nação, não moralmente, porque era terrível, eles vieram na condição de escravos, então tinha todo um processo de transformação, o qual eles não conseguiram passar, raras exceções que conseguiram ter êxito em sua vida e nessa comunhão com Deus, a grande maioria deles se perderam, inclusive no próprio deserto, quando saem do Egito. Daqueles que saem do Egito, 2 famílias apenas conseguem ingressar na terra prometida, que é a de Josué e Caleb. Todos os demais ficaram no meio do caminho. A descendência daqueles que passaram também tinha um coração duro. Então, primeira situação acerca do divórcio, coração duro. Quando a Bíblia fala que nós devemos orar pedindo a Deus um novo coração, um coração de carne, um coração com empatia, um coração sujeito à vontade do Senhor, significa que eu querer o cumprimento da lei do divórcio por causa da dureza do meu coração, já tem algo errado aí. Então, já não é o caminho. Então, qualquer coisa que você vai fazer com uma dureza do coração, sabendo que é contra a vontade de Deus, ainda que haja uma permissão para isso, você já está com problemas. Mas tudo bem. Vamos deixar essa questão da dureza do coração de lado e vamos para a lei em questão. Aqui Jesus cita a lei do divórcio escrita por Moisés. Não foi escrita por Paulo, não foi escrita por Pedro, não foi escrito por Judas, foi escrito por Moisés. Então, se eu quero entender essa lei, eu tenho que ler a lei que Moisés escreveu. E você vai encontrar essa lei em Deuteronômio 24, que ele descreve a respeito da lei do divórcio, a qual poderia acontecer sobre uma única condição. Primeiro, é uma lei que apenas o homem poderia requerer. A mulher não podia requerer o divórcio, apenas o homem. E o homem poderia requerer apenas sob uma condição. Quando ele casou, depois de ter se casado, ele descobre que a mulher já havia exposto a sua nudez a um outro homem. Não teve relações sexuais, porque se houvesse a relação sexual, essa mulher era morta, ela não se divorciava. E por causa disso, apenas pela dureza do coração, pelos ciúmes, o homem poderia se divorciar da sua mulher. Mas a mulher, se casasse de novo, ela permaneceria impura. E depois, se o homem quisesse essa mulher de volta, ele também não poderia reavê-la. Então, era apenas sobre essa condição. Aí, Diego, então tem aí uma cláusula que permite eu me divorciar, certo? Se você for homem, se porventura sua mulher expôs a nudez para ela, para outra pessoa, sem ter uma intimidade com essa pessoa e que você não soubesse disso antes de se casar. E terceiro, se você estiver tão longe de Cristo, da graça, do amor dele e que seu coração esteja duro, aí você pode requerer isso diante de Deus. E lembrando que tal lei, ela estava enquadrada naquelas leis que ficavam do lado de fora da Arca da Aliança. Ou seja, eram leis específicas de um regimento de Israel. Diferente das leis que se encontram dentro da Arca da Aliança, conhecida como 10 Mandamentos, que são regimentos para a humanidade. As leis que ficavam fora da Arca da Aliança envolviam leis de regimentos da nação, leis referentes aos reis de Israel, leis referentes
a como era gerido conflitos sociais, leis referente a como se conduziria os ritos dentro do santuário, né? Os ritos sacerdotais, havia regimentos levitas, então é bem específico uma lei para Israel. Em tese, para nós cristãos, prevalece o que estava dentro da Arca da Aliança e tudo aquilo que Cristo cumpriu, que de fato são leis que atingem tanto israelitas, quanto judeus, quanto estrangeiros, quanto gentios, que é o princípio do amor, é o princípio da obediência, é o princípio do perdão. E aí, se ainda diante de tudo isso você olha, endurece o seu coração e fala assim, a Bíblia é claríssima que eu não posso me divorciar, mas ela deixa uma margem ali de interpretação que talvez eu possa. Se acontecer tudo isso, e se meu coração for duro, e meu coração está duro, então eu quero me divorciar, mas eu também não quero perder a salvação. Aí você lembra o que Jesus disse? Quando ele fala assim, que se você não perdoa, você não será perdoado por Deus. Se o problema no seu casamento requer que você perdoe, desculpa, mas esquece essa opção de divórcio, porque ela simplesmente não existe. O recurso para você resolver chama-se perdão. Deste modo, para que não reste a menor dúvida, o cristão pode se divorciar à luz da Bíblia? Não. Tem algumas outras dúvidas? Quer aprofundar esse tema? Deixe a sua pergunta aqui nos comentários. Amanhã, na hora do almoço, eu estou aqui novamente. Se o seu casamento está passando por uma crise, você olha e pensa assim, poxa, eu preciso fazer terapia, eu preciso de ajuda. Conheça o nosso programa Recomeçar. É um programa novo, está levando o mesmo nome do programa antigo, mas eu já expliquei que o programa antigo vai sair do ar no final do ano. Vai permanecer apenas esse novo programa Recomeçar, que é um programa para ajudar pessoas que estão dentro do seu casamento, em crise, que precisam de terapia. Mas é necessário que, mesmo você sendo cristão, entenda que terapia ela não vai violar princípios bíblicos quando você faz da maneira correta. Então, às vezes, você fazer uma terapia, contar detalhes da sua vida, do seu marido, isso, aquilo, pode, de fato, trazer complicações. Então, esse programa Recomeçar é um programa de autoterapia. Nós vamos lidar com problemas emocionais, com traumas, com conflitos conjugais. Só que você vai fazer todas as terapias em casa sem precisar se expor no seu tempo. E é um programa que antes de lançá-lo, ao contrário de todos os outros que eu já fiz e que foram um sucesso, esse eu pude experimentar na vida de algumas pessoas. E os resultados foram fantásticos. Eu estou extremamente empolgado com esses resultados. Então eu tenho certeza que se você está passando por uma crise e você quer ajuda, faça esse programa. E por mais que você possa pensar assim, não, Diego, eu não vou fazer mais um programa, e se isso não der certo, eu vou disponibilizar um link, você vai assistir a primeira aula. A primeira aula vai ter um compilado com a introdução, as primeiras instruções, a primeira sessão, a primeira atividade. Você vai fazer todo ele gratuitamente aqui no YouTube mesmo. Gostou? É isso mesmo que você quer? Aí você se inscreve para fazer o programa, tá bom? E pode ter certeza, viu? Muito mais barato do que qualquer terapia que você vai fazer. E quando eu falo mais barato, eu explico no primeiro vídeo que é mais barato do que de graça. Acredite, é realmente algo de Deus para ajudar você a se restaurar e a restaurar o seu casamento, tá bom? Então conheça, o link está na descrição desse vídeo, vou colocar aqui no card também para você assistir essa primeira aula totalmente gratuita, tá bom? E vou ler seus comentários, se você deixar uma sugestão de tema, pode ser que amanhã essa sugestão já esteja aqui meio-dia. Tenha um bom almoço e eu encontro você ou amanhã meio-dia ou se não, num próximo vídeo. Fique com Deus, até mais, tchau, tchau.